Silêncio no vestiário. O cheiro de grama molhada e suor invade as narinas. 32 pares de chuteiras batem no piso de concreto, enquanto os jogadores se ajeitam nos bancos de madeira. É 28 de março de 2001. Estádio Olímpico de Quito. A seleção brasileira está a 90 minutos de uma humilhação histórica. O Brasil perde para o Equador por 1-0. A altitude de 2.850 metros come os pulmões. As pernas pesam. Se perder, a classificação para a Copa de 2002 estará seriamente ameaçada. No intervalo, Emerson Leão, o técnico, está com o rosto fechado. Ele caminha de um lado para o outro. Os jogadores esperam, cabisbaixos. Então, uma voz quebra o silêncio. Não é Rivaldo. Não é Roberto Carlos. É Vampeta. Ele levanta do banco, bate palmas e solta. Calma, galera. Se a gente perder, a culpa é do Leão mesmo. Se a gente ganhar, foi a resenha que resolveu. O vestiário explode em risos. A tensão se dissolve como fumaça. O Brasil volta para o segundo tempo, vira o jogo e vence por 2-1. Gols de Rivaldo. Mas quem salvou o vestiário foi Vampeta. A pergunta que fica é: como um jogador que todo mundo lembra só pelas piadas, pelas entrevistas bizarras e pelos memes conseguiu ser titular absoluto de uma seleção brasileira campeã do mundo? Como o homem que disse que ganhou uma moto do Corinthians e só faltava a moto chegar foi o mesmo que dominou o meio-campo em uma Libertadores, um Mundial de Clubes e um Campeonato Brasileiro? Será que a gente passou anos rindo tanto do Vampeta que esqueceu de perceber o tamanho real do jogador que ele foi? Essa não é só a história de um personagem engraçado. É a história de um Corinthians que encontrou nele o equilíbrio perfeito entre raça e talento. É a história de uma seleção brasileira que, nos seus dias mais sombrios, encontrou nele um porto seguro. Porque Vampeta não foi só um coadjuvante. Ele foi o cara que roubou a bola do Batistuta, que anulou o Verón, que fez o Beckham sumir em campo. E fez tudo isso rindo. Como se o futebol, no fim das contas, fosse só uma grande resenha. Agora, para entender como esse personagem nasceu, a gente precisa voltar para uma cidade chamada Nazaré das Farinhas, na Bahia, onde um menino magro e de sorriso fácil dava os primeiros chutes. Marcos André Batista dos Santos nasceu em 13 de março de 1974, em Nazaré das Farinhas, interior da Bahia. O nome Vampeta veio de uma brincadeira de infância que colou. Ele era magro, tinha as pernas finas e os dentes grandes. Os amigos começaram a chamá-lo de Vampiro. Depois, virou o Vampeta. E o apelido grudou como chiclete. Nazaré das Farinhas não era lugar de grandes oportunidades. Cidade pequena, de gente simples, onde o futuro para um garoto de origem humilde geralmente era a lavoura ou o comércio local. Mas Vampeta tinha um plano diferente. Ele queria jogar bola. E, como todo garoto que sonha com o futebol, sabia que precisava sair dali. O cheiro da terra molhada do campinho de várzea, o barulho da bola de meia batendo na trave improvisada de chinelo, o gosto do caldo de cana que a mãe vendia na feira para sustentar a casa. Essas são as memórias sensoriais que Vampeta carrega da infância. A primeira chance veio no Vitória, em Salvador. Mas foi no Bahia que ele começou a aparecer de verdade. Em 1993, com 19 anos, Vampeta estreou profissionalmente. Era um volante de estilo diferente. Não era só marcador, não era só passador. Ele fazia as duas coisas. E fazia rindo. Em 1994, uma proposta do futebol europeu mudou sua vida. O destino, um clube pequeno da Holanda chamado MVV Maastricht. Vampeta, que nunca tinha saído do Brasil, foi parar em uma cidade onde ninguém falava português, onde a comida era completamente diferente e onde o frio cortava a pele. Mas ele foi, porque o sonho era maior que o medo. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava, porque foi na Holanda, longe de tudo e de todos, que Vampeta virou o jogador que o Brasil conheceria anos depois. No MVV Maastricht, Vampeta aprendeu o que nenhum treinador brasileiro tinha conseguido ensinar: disciplina tática. O futebol holandês dos anos 90 respirava a organização. Cada jogador sabia exatamente onde estar, quando avançar, quando recuar. Vampeta absorveu tudo como uma esponja. Foram 3 temporadas na Holanda. E quando ele voltou ao Brasil, em 1996,
já não era mais o garoto magro que saiu da Bahia. Era um volante pronto, com passe qualificado, senso de cobertura e uma capacidade rara de desarmar sem fazer falta. Na Holanda eu aprendi a jogar futebol de verdade, disse Vampeta em uma entrevista à ESPN. No Brasil, a gente joga por instinto. Lá, eu entendi o porquê de cada movimento. Quando voltei, eu via o jogo em câmera lenta. O PSV Eindhoven, um dos maiores clubes da Holanda, contratou o Vampeta para a temporada seguinte. Ele foi bem, mas sentia falta do Brasil, do calor, da resenha no vestiário. Em 1998, o Corinthians fez uma proposta. Vampeta não pensou duas vezes. E foi ali, no Parque São Jorge, que a lenda começou a ser escrita. E então veio o momento que mudou tudo. Porque quando Vampeta vestiu a camisa do Corinthians, ele não encontrou apenas um clube. Encontrou uma religião. O ano era 1998. O Corinthians vinha de um jejum de títulos importantes. A torcida, uma das mais apaixonadas e exigentes do Brasil, estava sedenta. Vampeta chegou sem alarde, sem grande pompa. Mas em poucos meses, já era dono do meio-campo. A formação era um 4-4-2 clássico, com Vampeta e Rincón no meio. Dois volantes que se complementavam perfeitamente. O colombiano era o cão de guarda, o destruidor. Vampeta era o organizador, o primeiro homem da transição ofensiva. Juntos, formaram uma das duplas de meio-campo mais temidas do futebol brasileiro. Os números impressionam. Em 1998, Vampeta disputou 58 partidas com a camisa do Corinthians. Marcou 8 gols. Em 1999, foram 64 jogos e 11 gols. Para um volante, é uma média absurda. Mas os números não contam tudo. O que Vampeta fazia em campo ia além das estatísticas. Ele ditava o ritmo do jogo. Se o Corinthians precisava acelerar, era Vampeta que pesava na área. Se precisava segurar o resultado, era Vampeta que prendia a bola no meio-campo e fazia o tempo passar. O auge veio em 1999. O Campeonato Brasileiro daquele ano foi um dos mais disputados da história. O Corinthians chegou à final contra o Atlético Mineiro. No primeiro jogo, no Mineirão, Vampeta fez 2 gols. 2 gols de volante em uma final de Brasileirão. O Corinthians venceu por 3-2. No jogo de volta, no Morumbi lotado, empate sem gols e título corintiano. Vampeta foi eleito o melhor jogador do campeonato. Bola de ouro da Placar. Um volante que todo mundo via como piada, como o melhor jogador do Brasileirão. Eu sempre falei que era craque. Brincou ele na premiação. O problema é que ninguém acreditava. Imagina só você entrar em campo para enfrentar o Real Madrid. Do outro lado, Roberto Carlos, Raul, Morientes, Redondo. O time mais temido do planeta. E você, volante do Corinthians, vindo de Nazaré das Farinhas, olha para o lado e diz: hoje a resenha é nossa. Janeiro de 2000. Mundial de Clubes da FIFA. No Brasil. O Corinthians chega como azarão. No papel, Real Madrid e Manchester United eram muito superiores. Mas papel não ganha jogo. Na semifinal, o Corinthians enfrentou o Real Madrid. Vampeta recebeu a missão de marcar Fernando Redondo, o craque argentino que era o cérebro do time merengue. Durante 90 minutos, Redondo não viu a cor da bola. Vampeta grudou nele como carrapato, roubou bolas, antecipou passes. O Corinthians venceu por 2-0. Na final, contra o Vasco, o Maracanã dividido. Pênaltis. Vampeta pegou a bola, correu para a cobrança e bateu no canto. Gol. O Corinthians era campeão mundial. Vampeta ergueu a taça, deu uma cambalhota na frente das câmeras e gritou: isso aqui é Corinthians. Mas o reconhecimento máximo ainda estava por vir. Em 2001, Vampeta recebeu a convocação para a seleção brasileira. O Brasil vivia um dos momentos mais turbulentos de sua história. 3 técnicos em 2 anos. Risco real de não se classificar para a Copa. E, no meio do caos, Luiz Felipe Scolari encontrou em Vampeta um porto seguro. O Vampeta era o termômetro do vestiário, contou Felipão anos depois, em entrevista ao Sport TV. Quando o ambiente estava pesado, ele soltava uma piada e quebrava o gelo. Mas dentro de campo, ele era o cara mais disciplinado taticamente que eu tinha. Ele não errava a posição nunca.
Na Copa de 2002, Vampeta foi titular contra a China, na fase de grupos. Depois, perdeu espaço para Kleberson, mas o trabalho já estava feito. Ele tinha ajudado a construir o ambiente que permitiu ao Brasil ser campeão do mundo. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho levaram os holofotes, mas ninguém no elenco duvida. Sem Vampeta, aquele vestiário poderia ter implodido. Mas o futebol, que é generoso, também reserva sustos. E o susto, no caso de Vampeta, não foi uma lesão grave, uma falha em campo ou uma decadência técnica. O susto foi a própria fama. Por quê? A partir de determinado momento, o personagem Vampeta começou a engolir o jogador Vampeta. As entrevistas engraçadas, as histórias absurdas, os memes, tudo isso foi criando uma névoa sobre a carreira dele. As pessoas começaram a lembrar mais da resenha do que do futebol. Teve a famosa história do contrato com o Flamengo em 2003, quando Vampeta disse que ganhou uma moto do clube, mas só faltava a moto chegar. Teve o áudio vazado em que ele combinava com um amigo de simular uma contusão para não jogar. Teve o episódio em que ele apareceu em um programa de TV de sunga e camisa do Corinthians. Tudo isso é verdade. Vampeta nunca negou. Mas o que ficou de fora foi o que ele fez em campo. Em 2003, depois de sair do Corinthians, ele foi para o Flamengo e jogou bem. Depois, passou pelo Vitória, pelo Goiás, pelo Juventude. Em todos os clubes, deixou sua marca. Não como piada, como jogador. Eu nunca fui só resenha, desabafou Vampeta em uma entrevista recente ao podcast Flow Esporte Clube. Eu ganhei tudo o que um jogador pode ganhar. Brasileirão, Mundial, Copa do Brasil, Copa do Mundo. Mas as pessoas preferem lembrar da sunga. É o preço de ser autêntico em um mundo que valoriza a pose. Vampeta nunca posou de nada. Ele foi exatamente quem ele era. E, talvez, essa honestidade brutal tenha sido a maior qualidade e a maior maldição de sua carreira. Hoje, em 2026, Vampeta tem 52 anos. Ele está longe dos gramados, mas continua sendo uma das figuras mais populares do futebol brasileiro. Comentarista esportivo, presença constante em podcasts, programas de TV e eventos. O riso continua sendo sua marca registrada. Mas, aos poucos, uma reavaliação de sua carreira está acontecendo. Jornalistas mais jovens, que não viram Vampeta jogar ao vivo, estão redescobrindo seus números. Torcedores corintianos mais novos, que cresceram ouvindo as histórias engraçadas, estão assistindo aos vídeos antigos e se surpreendendo. Caramba, o Vampeta jogava mesmo. É o comentário mais comum nos vídeos de lances dele no YouTube. Como se fosse uma descoberta. Como se o fato de um jogador ser engraçado automaticamente significasse que ele não era bom. E não é assim. Vampeta foi campeão brasileiro em 1999, campeão mundial em 2000, campeão da Copa do Brasil em 2002, campeão da Copa do Mundo em 2002, campeão paulista em 1999 e 2001, campeão do torneio Rio-São Paulo em 2002. A lista de títulos é de um craque de primeira grandeza. E, no entanto, quando se fala dos grandes volantes da história do futebol brasileiro, o nome de Vampeta raramente aparece. Será que é justo? Será que a resenha pesou mais que a bola? A história de Vampeta é, acima de tudo, uma história sobre como a gente enxerga o futebol. A gente tende a separar os jogadores em categorias, os craques sérios, os esforçados, os engraçadinhos. E, quando um jogador é engraçadinho, a gente tem dificuldade de colocá-lo também na prateleira dos craques. Vampeta foi os dois. Ele foi o piadista que quebrava o gelo no vestiário e o volante que anulava Fernando Redondo no Mundial. Ele foi o cara da sunga e o cara da bola de ouro. Ele foi o meme e o campeão mundial. Eu não me arrependo de nada. Ele disse naquela mesma entrevista ao Flow Esporte Clube. Se eu tivesse que viver tudo de novo, viveria exatamente igual. Porque eu fui eu mesmo. E isso ninguém pode tirar. É por isso que essa é uma daquelas histórias de futebol que merecem ser contadas. Não só pelos títulos, mas pelo personagem. Porque Vampeta provou que é possível ser autêntico, ser engraçado, ser debochado, ao mesmo tempo, ser um atleta de elite. E se você gosta dessas curiosidades de futebol sobre jogadores que foram muito maiores do que a imagem que ficou,
Esse vídeo foi feito para você. Se ainda não viu, assista também ao nosso vídeo sobre o Rodinei, outro jogador que foi reduzido à resenha e que deu a volta por cima para se tornar campeão de tudo. Agora, deixa nos comentários, você acha que Vampeta é subestimado? Ele merecia estar entre os grandes volantes da história do futebol brasileiro. E qual é a sua história favorita dele, dentro ou fora de campo? Compartilha esse vídeo com aquele amigo corintiano que vive falando da década de 90. E também com aquele amigo que só conhece o Vampeta das piadas. Porque essa é uma daquelas histórias de futebol que mostram que, por trás de toda grande resenha, existe um grande jogador. E poucos foram tão grandes quanto Vampeta.